Vamos começar em ponto aqui a nossa aula. Obrigado aí pela presença de vocês. Eu estou fazendo, eu não tenho, né, como gravar aqui na apresentação mesmo, mas eu tô com outro celular aqui para tentar gravar. Se der tudo certo, se ficar boa essa gravação, eu vou colocar essa aula depois no YouTube, né? E aí a gente não perde o conteúdo que vai ser apresentado aqui, tá? Então, uma breve apresentação. Eu me chamo Cristiane, sou formada pela Universidade Federal de São Paulo, me formei aqui em Santos, entrei na faculdade aí já um pouquinho mais de 40 anos, estava com 42 anos, e fui me especializando, aproveitei a pandemia para fazer bastante cursos aí, e foi quando eu fiz um curso de especialização em low carb. Então eu tenho aí uma especialização em dieta low carb e tenho alguns cursos relacionados a emagrecimento. Mas o meu docinho de coco que eu mais gosto de tratar é o que? Justamente menopausa. E por que será que eu gosto de falar da menopausa, né, gente? A menopausa é algo que me aflige e aí eu entendo profundamente as dores que nós mulheres sentimos durante esse processo. E uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu percebi que eu estava na menopausa, entrando naquele processo, é que há um assunto, um tema que não é muito conversado de forma aberta. Então, eu fiz essa live aqui fechada, num ambiente um pouquinho mais seguro, né? Sem ser o Instagram. Não tem homens aqui, somos só nós mulheres. E aí a gente pode, de repente, quem quiser fazer uma pergunta, quem tiver alguma curiosidade, se eu conseguir responder de imediato, senão depois eu passo aí a resposta para vocês, tá? Então eu tenho assim um carinho muito grande por esse atendimento com mulheres na faixa de idade da menopausa, justamente porque é uma fase em que eu me encontro também. E aí eu fui abraçada, né, pela Bia Muglia, que me levou para o Seca 30, então já vão dois anos que eu tô com ela, e aí a gente consegue atender de forma mais ampla, né, esse grupo tão maravilhoso que somos nós, mulheres com um pouquinho mais de 40 anos. Então eu tô olhando aqui um pouquinho na lateral, que é onde tá a minha colinha, que é o que eu tô apresentando aqui para vocês. Então vamos lá, gente. Um pouquinho da introdução. O que é o climatério e a menopausa? O climatério é uma fase que antecede a menopausa. Então, a partir dos 42, 43 anos, a gente já entra naquele processo um pouquinho doloroso, né? Que é o climatério, que é quando a gente começa a sentir os calores, quando a gente começa a ficar com a menstruação desregulada, né? Há um certo desregulamento ali, né? A gente uma hora menstrua a cada 45 dias, depois no outro mês fica 45 dias menstruada. E isso acontece com frequência com várias mulheres. Gente, deixa eu só chamar uma pessoa aqui que ela tá me pedindo o link para entrar na aula. Acho que ela não tá no grupo. Deixa eu só entregar para ela não perder. Espera aí só um minutinho. Pronto, desculpa. Então, o climatério é essa fase que vem antes. Muitas vezes no climatério a gente sente esses calorões, né? Que a gente vai sentir já na fase da menopausa. Então, eles antecedem, é uma sinalização que vai dando ali que a gente já tá chegando neste processo de finalização do nosso período fértil. Depois vem a menopausa. A menopausa se dá efetivamente na última menstruação. Então a gente vai ter o nosso período fértil, que é da menarca à menopausa. Então a menarca é aquela primeira menstruação que a gente vai ter variando ali 9, 10, 12, 16 anos dentro da normalidade.
E a mesma coisa acontece nessa finalização, que é a menopausa. Algumas mulheres começam a sentir os efeitos do climatério por volta dos 42 anos, e algumas outras vão sentir o climatério só lá pelos 50 e vão menstruando ali até os 52, 55 anos, ainda dentro da normalidade. Passados os 55 anos e menos de 45 para encerrar a menopausa mesmo, são os casos que vão ser indicados como precoce e tardio, e aí precisa, né, de um outro olhar, tá? Mas via de regra a gente tem aí por volta de 10 anos, tanto para iniciar quanto para finalizar esse período da vida. E o que é que acontece na menopausa? Então ocorre uma diminuição da nossa função ovariana. Então algumas mulheres que não têm útero, mas têm os ovários preservados, elas sentem ainda essa movimentação dos ovários acontecendo, mesmo que não ocorra a menstruação, tá? Porque ocorre ainda de forma meio que normal a liberação do estrógeno e da progesterona. A progesterona vai diminuindo, porque ela é que é fundamental para quem tem útero, né? Mas para quem não tem, ela vai diminuindo de forma natural e depois fica só o estrógeno até que finalmente chega a menopausa. Quem não tem útero, para ter um diagnóstico preciso de finalização da menopausa, é quando acaba tendo que fazer exames, então por via de exames bioquímicos é que vê como tá o grau ali dos hormônios, tá? Quando cessa a menstruação, ocorrem as grandes mudanças na nossa vida. Então nós vamos ter mudanças metabólicas, nós vamos ter mudanças hormonais e nós vamos ter mudanças psicológicas. Então eu não sei das mulheres que estão aqui, nós temos 11 mulheres aqui, em qual estágio vocês estão, mas eu posso garantir que a fase da psicológica do processo deve ter sido bem dolorosa para grande parte de vocês. Eu vou falar um pouquinho por mim, como foi que eu me senti no dia que eu peguei meus exames de sangue e vi que eu estava totalmente zerada de hormônios, né? Não é bem zerada, mas assim a gente vê aquela queda. Me deu uma tristeza profunda, embora eu já não tivesse útero há mais de 10 anos. E ainda assim, há uma sensação de finalização de período. E uma sensação de que você perde um pouquinho da essência, talvez, digamos assim. E aí a gente vai ter várias coisas que podem influenciar nessas sensações psicológicas que nós sentimos. Uma questão, talvez, de machismo, uma questão da maternidade como um todo, que eu acho que no meu olhar é justamente a respeito disso. A gente é mãe, a gente tem o nosso útero ali utilizado para esse processo da maternidade, e a partir do momento que você não tem mais essa finalidade, eu acho que dá um pouco de vazio. E aí é esse processo psicológico que vai afetando e afeta muitas mulheres. Além disso, a gente tem a queda dos hormônios que vão afetar também a nossa mente, porque elas vão fazer uma variação, uma diferenciação na liberação dos nossos hormônios. E aí, outros hormônios, né? E aí isso também acaba piorando a situação de casos onde a melancolia e a depressão podem sim aparecer, até que a gente se reajuste novamente, tá? Uma das coisas que acontece muito fortemente, gente, vai passar o lixeiro aqui bem no meio da live. Quando ele passar, eu diminuo, eu paro um pouquinho, tá? Ele faz um barulho danado aqui. Essas questões metabólicas e hormonais que acontecem, elas reverberam no nosso corpo de forma externa, né? Então a gente tem uma queda na produção de colágeno, a nossa pele fica mais seca, porque a gente tem uma diminuição, né, dos líquidos no nosso corpo, então existe um ressecamento da pele, um aparecimento mais forte das rugas, e isso tudo abala qualquer mulher emocionalmente, junto com uma diferenciação hormonal que está acontecendo lá no nosso corpo, tá?
Então, o que, que a gente tem de alteração aí? Essa primeira alteração que eu coloquei é a que afeta aí, acho que 11 em cada 10 mulheres chegam lá no consultório e reclamam que elas estão com a pochete, né? E por que que isso acontece? É justamente pela diminuição do estrogênio, né? Acaba fazendo um acúmulo real ali de gordura na região abdominal. E quando a gente anda pela rua, a gente vai observando outras mulheres, a gente observa até que muitas vezes o acúmulo tá realmente só naquele local, né? Ela não tem gordura nos braços, não tem gordura nas pernas, mas tem ali aquela barriguinha proeminente. E essa gordura visceral, né, que é a obesidade abdominal, ela é uma causadora de riscos, né? Aumenta o risco de desenvolver doenças metabólicas, como diabetes e outras doenças, inclusive doenças cardiovasculares. E ainda por cima, essa gordura abdominal faz uma redução de 15 a 20% no nosso metabolismo. Gente, é um combo muito grande de processos que dificultam a vida da mulher quando tá ali passando por esse processo da menopausa. Bom, o que acontece com a obesidade central? A gente corre mais risco de desenvolver resistência à insulina, então a gente precisa, né, estar ali controlando os níveis de carboidrato que a gente consome para a gente não desenvolver uma diabetes. A gente tem uma elevação dos ácidos graxos livres no nosso corpo, então aumenta o que? Colesterol. Então é bem comum a gente ver mulheres com mais de 40 anos já tendo que fazer uso de medicação. Aumenta o risco de doenças cardiovasculares e aumenta o níveis de triglicéridos. E aí a gente não está falando de questões dietéticas, a gente está falando de um metabolismo que está ruim e naturalmente todos esses marcadores vão aumentar, tá? É tenso, viu, gente? Não é simples, não. Eu coloquei todos os sintomas, eu vou falar um a um aqui, né? Dar uma ligeira explicação. Então a gente vai ter, acho que talvez o que atinge maior número de mulheres, e se não atinge todas, é o sintoma que mais prejudica a vida das mulheres, são as ondas de calor e os fogachos. Essas ondas de calor, elas dão um desconforto tamanho, né, que a mulher fica ali com uma toalhinha assim enxugando. Essas ondas de calor, elas podem acontecer de maneira esporádica, mas em alguns casos essas ondas acontecem até 10, 12, 15 vezes em um dia. E isso dá cansaço, porque é uma desregulação metabólica do controle da nossa temperatura. Então a gente fica extremamente cansada, porque sobe e desce o metabolismo mesmo. E não funciona para emagrecer, mas nos deixa cada vez mais cansada. Aí tem a sudorese noturna, que é algo que também incomoda muitas mulheres. Você acorda com a cama ensopada de suor. O marido, para quem tem relacionamento, tá morrendo de frio e a mulher lá querendo ligar o ar-condicionado, o ventilador tem que estar em cima. Um problema muito sério, que é bem pouco relatado, mas eu acredito que é muito mais por uma questão de tabu e vergonha do que por qualquer outra coisa, é a questão da secura vaginal. Isso interfere muito no relacionamento, né? No relacionamento de homem e mulher, porque quando você fica com uma secura, acaba não tendo vontade de ter relação. E lembrando que a gente está com hormônios sexuais baixando, então a libido vai ficando mais baixa. Então é muito importante ter conversas muito francas com o parceiro, né? Seja marido, namorado, o que quer que for. Existe um enfraquecimento da musculatura do assoalho pélvico, então é muito importante fazer exercícios para essa região. Então mulheres vão desenvolvendo aquela eliminação de urina, né, sem perceber, escapes de urina, justamente porque se perde essa força no assoalho pélvico. Isso tudo está relacionado à diminuição do hormônio, tá? Dor na relação sexual, muitas vezes causada pela falta de lubrificação vaginal, insônia, alterações de humor. E aí quando vem essas alterações de humor, o marido também tá lá sofrendo junto com a gente, que é só tiro, porrada e bomba. Por isso que é muito importante conversar com o parceiro, tá?
alterações de memória e de concentração, depressão, piora da aparência da pele, que vai piorando essa sensação de tristeza, né? Um aparecimento muito grande de rugas, aumento da gordura central, risco de aumento da resistência à insulina, níveis de LDL e diminuição da libido. Vocês percebam que todos esses sintomas, eles acabam se interrelacionando e acabam deixando a situação ainda mais agravada, porque a gente vai ficando... uma coisa leva a outra. Então você tá com alterações de humor, você não consegue dormir direito, você não conseguindo dormir direito, você acaba ficando mais irritada e agitada. A pessoa que convive com você acaba tomando mais porrada, seja marido, filhos, pessoal do trabalho, quem quer que seja. Você começa a ficar um pouco mais agressiva, não entende por quê, acaba entrando em processos mais depressivos, não necessariamente a depressão, mas começa a ter um entristecimento, porque você não está conseguindo entender o que é tudo aquilo que está acontecendo com você, e é da menopausa, tá? Então, já falei toda a parte ruim, agora vamos para a parte de tentativas de melhorar a qualidade de vida das mulheres, né? Então a gente vai tentar destravar o emagrecimento. E aí, gente, é algo que eu falo sempre para as pacientes que passam comigo no consultório, ou para quem faz os grupos que eu tenho lá do Transformar. Não tem jeito. O que a gente precisa fazer em primeiro lugar? Atividade física. E olha, tem um monte de mulher que tá aqui que faz atividade física e ainda assim tá com todos esses sintomas, ou tem alguns desses sintomas, né? O que a atividade física regular, constante, bonitinha vai fazer? Ela vai diminuir essa gordura visceral, essa gordura abdominal. Automaticamente ela vai melhorar ali os padrões bioquímicos, então vai melhorar a insulina, né? Porque vai melhorar a glicemia, vai melhorar níveis de colesterol, né? Então você vai ter uma melhor resposta ao metabolismo dos carboidratos. Vai estimular a produção de testosterona via massa magra, né? Então diminui o acúmulo de gordura quando você tem um aumento dos níveis de testosterona, e vai melhorar a disposição e o humor. Mas isso não acontece de maneira rápida. Então primeiro você tem que insistir no processo de fazer atividade física para depois começar a perceber de forma mais evidente essa melhora que vai acontecendo no seu humor e na sua disposição. Por quê? Quando você faz atividade física, acaba melhorando o seu sono. Melhorando o seu sono, você acorda com um humor melhor. Com um humor melhor, você tem mais ânimo para fazer as coisas. E aí você sai de um ciclo vicioso negativo e parte para um ciclo virtuoso positivo, tá? Quais estratégias a gente pode utilizar, né? Então, para melhorar a qualidade do sono, gente, é imprescindível. Então a gente tá lá com insônia, né? Não sei quantas tem insônia aqui. A insônia, quando você acorda ali na madrugada, não consegue mais dormir, a gente tem alterações no nível de cortisol. O cortisol é um hormônio que é naturalmente liberado no nosso corpo na parte da manhã, e ele naturalmente aumenta a glicemia, né? O cortisol é um hormônio importante, que é o que faz a gente ter movimento lá cedinho, né? Então a gente acorda com energia, né? Depois de um jejum prolongado, justamente porque é o cortisol que faz o nosso fígado fazer essa liberação de glicose. Só que se a gente tem esse cortisol sendo liberado fora do horário adequado, o que acontece? Nós estamos tentando dormir deitadas lá, agitadas, porque a gente não consegue conciliar o sono, nosso corpo começa a fazer uma liberação extra de cortisol, nosso fígado acha que a gente vai levantar, começa a fazer uma liberação de glicose, e aí a gente precisa de mais insulina para ter aquela glicose, né, entrando nas células, e a gente entra num processo de resistência à insulina. Então a gente precisa muito resolver a questão do sono. Além disso, melhora a disposição, né, quando a gente consegue conciliar o sono. E como que a gente faz isso? Tem exercícios de higiene do sono, eles são muito importantes. Então, tomar um banho quente, um chazinho, né, chá calmante. Então tem chá de erva doce, chá de maracujá, chá de mulungu,
erva cidreira, camomila, fazer um mixzinho dessas ervas e tomar um chá antes de dormir. Fazer do quarto um ambiente tranquilo, né, e adequado para o sono. É muito importante colocar essa adequação dentro do quarto para a gente ter aquela sinalização mais pontual. Ficar longe das telas, talvez essa seja a parte mais complexa na atualidade. Então deixar o celular de longe pelo menos 1 hora antes. Não assistir filmes, jornais, coisas que agitem e deixem você mais preocupada ou nervosa. Então, ler um livro, ver um filme calmo, né? Algo que te dê prazer, que te dê tranquilidade, é muito importante. Só que parece não, né? É surreal. A gente acaba falando desse tipo de coisas porque são as estratégias. Mas como que a gente vai fazer isso na vida de mulheres com 45, 50, 55 anos que trabalham fora, tem que cuidar de vida, de filho, algumas têm filhos pequenos, outras têm filhos maiores, mas todo mundo tem uma vida extremamente agitada. O que eu sempre convido as mulheres a fazerem é, em algum momento, pararem e olharem para elas, porque a menopausa, ela é um processo complexo, porque ela causa dores reais, não são só emocionais. O nosso corpo precisa de descanso, o nosso corpo precisa de tranquilidade para ele tentar restabelecer o funcionamento normal dele. E quanto mais a gente deixa de dormir, quanto mais a gente se estressa, pior vai ficando, porque a falta de sono numa pessoa jovem já causa vários desses transtornos que a gente comentou aqui. Então, a gente precisa, de alguma forma, pelo menos iniciar um processo de higiene no sono e colocar ali um padrão. Pelo menos, vamos começar tentando dormir um pouquinho melhor 3 vezes na semana. E aí a gente vai tentando mudar esse ciclo negativo para um ciclo positivo até a gente alcançar ali as 7 vezes na semana de uma boa noite de sono. Não precisa ser longa a noite, tá, gente? Não precisa deitar 8 horas da noite e acordar às 7 horas da manhã. Não é esse o importante. O importante é como o sono acontece. Se é um sono reparador, se é um sono onde você acorda no dia seguinte tranquila, sem aquele cansaço, sem dor no corpo, sem aquela falta de ânimo. E esse sono pode ocorrer em um período curto de tempo. Ele não precisa ser um sono longo. A partir de 6 horas de sono contínuo, você já consegue esses efeitos, desde que você consiga entrar num sono REM, né? Desde que você consiga ter um sono profundo e reparador. Por isso a higiene do sono. Então, mesmo que você não consiga ir para a cama cedo e que você tenha que acordar cedo, você vai conseguir dormir às 11 horas, meia-noite, 6 horas da manhã, você vai ter que estar acordada? Não desista, porque você pode fazer deste período um bom período de sono. Então, se você utilizar todas essas estratégias, largar o celular, tomar um chazinho, tomar um banho, ler um livro bem levezinho, você consegue ter uma noite de sono mais produtiva, no sentido de descanso, ok? Melhorar a sensibilidade à insulina. Como é que a gente vai pensar em melhorar a sensibilidade à insulina? Cuidando do que a gente consome, em especial de carboidratos. Eu sou especialista em low carb, mas eu não fico recomendando à torta e à direito que todo mundo faça dietas de baixo carboidrato. Mas ninguém precisa comer sanduíches, salgadinhos, batatinhas e etc. todos os dias. Isso pode fazer parte de uma exceção. Quando você faz um consumo de alimentos in natura, na base ali, né? A gente tem mais vegetais, mais frutas, mais produtos, mais preparações caseiras dentro da nossa refeição. A gente já está comendo em baixo carboidrato refinado. E a gente já consegue melhorar os nossos índices, tanto de hemoglobina glicada quanto de insulina. O ideal é ficar ali com uma hemoglobina glicada até 5,5, gente. Mais do que isso, a gente já começa a se colocar em risco. E o índice de Roma-IR abaixo de 2,5.
o que vai precisar estar aí com uma insulina menor do que 10. Então é importantíssimo que a gente faça acompanhamento, no mínimo anual, ou com o ginecologista ou com o endocrinologista, para a gente estar acompanhando de perto essa fase da menopausa. É muitas vezes onde ocorre aí o aparecimento de doenças graves, especialmente a diabetes, tá? A diabetes é uma doença muito grave que vai aí acompanhar a pessoa pelo resto da vida. Algumas suplementações devem ser avaliadas de maneira individual, mas esses minerais que eu coloquei aqui para vocês e essa vitamina, eles são importantes na saúde da mulher, mas o ideal é a gente fazer essa suplementação de forma bem individualizada. Mas vitamina D, cromo, zinco, selênio, magnésio e o ômega 3, em especial a vitamina D e o ômega 3, aí a gente pode até colocar como base regular esse consumo, são muito importantes para a melhora da qualidade de vida da mulher na menopausa, tá? Então, a vitamina D e o ômega 3, quem tiver a oportunidade de comprar, vitamina D, compra de 2.000 unidades, tá? E o ômega 3, gente, não dá para comprar algo muito baratinho. Tem que ser um ômega 3 de qualidade. Então, aqueles ômegas 3 que a gente vê muito barato no mercado, na farmácia, com certeza não são de qualidade. Então, se vocês, todo mundo acho que tem acesso a mim pelo Instagram, quiserem, forem comprar e verem, pode me mandar lá pelo Instagram que eu oriento vocês na compra do ômega 3, tá? A vitamina D pode comprar a vitamina D de farmácia mesmo, até 2.000 unidades, e vai tomando. Toma um mês, descansa um mês, toma um mês, descansa outro mês, é o ideal. Outra estratégia, agora falando mais de alimentação, né? Controlar o consumo de alimentos ultraprocessados. Então, o que são alimentos ultraprocessados, né? Tudo aquilo que tá lá dentro do supermercado, empacotado, cheio de ingredientes da indústria química. Aqueles ingredientes da indústria química que compõem os alimentos ultraprocessados, eles muitas vezes conflitam ainda mais com a nossa liberação hormonal. Então a gente já está num declínio que vai afetar outros hormônios do nosso corpo, além do estrógeno, e aí a gente vem com esse monte de químico que aparece aí dentro dos alimentos ultraprocessados. Todas as nossas células, elas têm na borda delas portinhas, né, que vão acessar, por onde entram glicose, os aminoácidos, os minerais, eles entram dentro de cada uma das nossas células via portinhas. O que acontece é que a grande parte das entradas precisa de uma chavinha, né? Então são enzimas que abrem as células para esses minerais, aminoácidos, glicose entrar. Esses produtos químicos da indústria, né, que estão lá nos alimentos, muitas vezes eles impedem que essas células funcionem de maneira correta. Agora a gente já está com um processo que é a menopausa, e aí a gente ainda consome um monte de alimento ultraprocessado, a gente acaba piorando a situação do risco de desenvolver doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, enfim. Então a gente vai diminuir o consumo de alimentos ultraprocessados, diminuir os carboidratos refinados e melhorar a quantidade e a qualidade do consumo de proteínas e fibras. E aonde a gente vai encontrar esse consumo adequado? Preciso tomar whey protein? Não. Seria legal para quem pode, para quem está com acompanhamento, ótimo. Mas não é necessário, gente. Consumindo ali ovinhos no seu café da manhã, uma boa quantidade de proteína ali, 100 gramas no seu almoço, um lanchinho da tarde com um iogurte, ou uma ricota, ou um queijo coalho, um queijo Minas, e um pãozinho, né? De preferência um pãozinho feito ali com aveia, tal, mas pode ser um pãozinho de supermercado também, que aí a gente só vai estar consumindo uma coisa. E a janta também. Muita proteína, muitos vegetais para colocar a quantidade de fibras adequada. Quanto que é a de fibra que a gente precisa? 25 gramas. Como que a gente consegue chegar em 25 gramas? Um pratão de salada verde à vontade. Pode encher o prato de salada verde, tá? Agrião, rúcula, alface,
repolho, tudo isso daí vai dar bastante fibra para o seu dia a dia. O que mais que vai ter fibra? Frutas. Ah, mas tem frutose. Esquece isso, gente. Junto com as fibras, a gente vai ter o consumo de frutas, vai melhorar a qualidade, inclusive, do nosso intestino, que eu nem coloquei nada aqui, porque senão a aula ia durar 2 horas e meia, mas o intestino também é afetado e fortemente durante a menopausa. Então a gente precisa melhorar a qualidade do que a gente consome para ajudar o nosso intestino a funcionar de maneira adequada. E o que é de maneira adequada? É ele fazer a captação dos micronutrientes, porque o intestino é que é o nosso órgão absortivo. Então tudo aquilo que a gente come só vai ser absorvido no nosso corpo lá no nosso intestino. O nosso estômago faz a quebra a digestão, mas a absorção é feita no intestino. Então a gente precisa que o nosso intestino esteja funcionando bem. E como que a gente faz ele funcionando bem? Consumindo fibras, que são pré-bióticos, vai melhorar a qualidade da nossa flora intestinal, tá? Ela é bem importante para manter o nosso intestino bem conectadinho e fazer a absorção dos nutrientes de forma adequada. Outra parte que não é tanto da fisiologia, mas que é muito importante durante a menopausa é organizar e otimizar a rotina diária, né? Então, tentar fazer todas as refeições. E como que a gente tenta fazer todas as refeições? Se organizando, indo no mercado, tendo ali os alimentos meio que pré-preparados. Tudo isso vai facilitar a organização diária, né? Ter um momento para fazer atividade física, ter um momento de fazer exercícios de meditação. Eu não coloquei aqui, que faltou, mas ter momentos de lazer é muito importante para acalmar a mente, não só, né, numa tentativa de fazer exercícios meditativos, mas ter um momento de prazer, de calma, de tranquilidade. Então, para quem mora na praia, dá uma caminhada na praia. Para quem mora no interior, buscar aí um parque, um local onde possa entrar em contato com a natureza, pisar numa areia, numa terra, na grama, né? Ter esse contato também alivia ali as tensões do dia a dia, tá? E a meditação, ela é muito interessante neste ponto da vida. E eu sei que algumas mulheres já têm uma restrição à palavra meditação, né? Muita gente, quando eu convido a tentar fazer exercícios meditativos, já me olha feio. Mas o que seriam os exercícios? O inicial de exercícios meditativos é simplesmente fazer respirações profundas. Então você vai inspirar bastante em 5 segundos, segurar 3 e exalar em 7. Gente, façam 3 vezes por dia, algumas vezes ao dia, esse simples exercício, e vocês vão ver a mudança que isso vai causar na vida de vocês, com relação, em especial, aqueles momentos onde a gente fica com o coração acelerado, de tão nervosa, onde parece que o mundo está caindo na nossa cabeça, e realmente pode estar, mas se a gente consegue fazer essa respiração profunda, a gente consegue raciocinar melhor. A meditação, ela não é um esvaziamento da mente. A meditação é a atenção plena, é conseguir olhar para os problemas como se nós estivéssemos de fora. Então a ideia não é ficar com um vazio na cabeça, não é ficar com uma cabeça em branco, não é isso. A ideia é que você consiga organizar de forma calma e tranquila os pensamentos que vêm. Então a gente tá lá nesse processo da menopausa, brigou no trabalho porque esqueceu, olha só, esqueceu porque faz parte desse processo aumentar os níveis de esquecimento porque baixou muito o estrógeno. Aí a gente esqueceu alguma coisa no trabalho, aí vem o chefe e briga, aí a gente chega em casa brava, já briga com o filho, briga com o marido, não consegue dormir direito e a cabeça tá ali, ó, com tudo acontecendo ao mesmo tempo. Respirem profundamente. Inspira tudo, segura e exala. Parece uma bobagem, mas façam isso e depois me contem o que vocês
perceberam fazendo esse exercício várias vezes ao dia, né? Não é para respirar mais de 3 vezes, porque na primeira respiração profunda dá tontura. Então a gente tem que ir fazendo esse exercício calmamente, com tranquilidade e evoluindo nesse processo. Vocês vão ver que com a oxigenação melhor do cérebro, há uma organização maior daquilo tudo que está na nossa cabeça, né? Porque é uma oxigenação mesmo. Quando a gente está muito agitada, muito nervosa, o que nós fazemos? Hiperventilamos. Então a gente começa a ter uma respiração curta e rápida. E com essa respiração curta e rápida, há uma hiperventilação e não tem oxigênio suficiente para passear pelo nosso corpo e vir oxigenar o nosso cérebro. Com isso, as nossas ideias vão ficando cada vez mais confusas e fica bem complicado da gente dar sequência e ter calma para resolver todos os problemas. Outros pontos que eu queria conversar com vocês converse com um médico de confiança sobre reposição hormonal. A reposição hormonal não é algo que todas as mulheres podem fazer, infelizmente. Mas eu queria falar para vocês também não utilizarem suplementos que a colega, a amiga do trabalho, a irmã, a tia, a vizinha usam. Porque mesmo os suplementos que são ditos como naturais podem interferir, principalmente em casos de mulheres que não são candidatas à utilização de reposição hormonal por causa do câncer, tá? Então tenham muito cuidado na utilização de suplementação que acredita que não tem problema algum, tá? Então tem algumas suplementações que vendem em farmácia de manipulação, que são ditas como naturais. Não façam essa utilização sem conversar com o médico ou nutricionista. Outro ponto mais importante ainda do que conversar com o médico ou nutricionista é falar com o marido e com a família e ter uma rede de apoio, né? Esse processo não vai durar para sempre. Conforme a gente vai se reconhecendo na nossa nova forma, no nosso novo lugar do mundo, a gente vai acalmando, junto com o apoio de outros profissionais da área da saúde, a gente vai conseguindo reaver a nossa vida, né? A gente vai conseguindo acalmar e o corpo se adapta a esses hormônios mais baixos. A gente vai usando artifícios aí para melhorar a nossa qualidade de vida. Mas é um processo longo e é um processo doloroso. Então, ter um apoio do esposo, companheiro, namorado, ter um apoio da família como um todo. Então, sentar com todo mundo, conversar francamente sobre todos os processos que estão acontecendo é essencial para manter a qualidade de vida neste processo da menopausa. E para finalizar, eu coloquei uma frase da Oprah, né? Na menopausa, as mulheres estão em uma jornada de transformação, de fase da vida, né? Onde a força interior se revela, proporcionando confiança e conforto para enfrentar qualquer desafio. E aqui, esse foi, né, a minha contribuição que eu quis dar, né, na tentativa aí de trazer alguma luz no fim do túnel para as mulheres que quiseram participar dessa aula. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, eu estou à disposição, gente. Podem falar, abrir o microfone ou mandar mensagem aqui, vocês é que me dizem. Ou se ninguém quiser falar nada, tá tudo bem também. Pode falar, Bia. Queria agradecer, né, Cris? Porque, meu Deus do céu, você fez a narração da minha vida, né? Acho que de muitas de nós aqui. E todas essas coisas que você comentou, quando a gente chega nessa fase de pré-menopausa, eu já vou fazer 50 anos esse ano, mas eu ainda tô numa pré-menopausa porque eu ainda não fui, já não tive certeza que eu tô na menopausa ainda, já. Mas enfim, é muito confuso, para falar a verdade. A gente tem muita informação hoje online, mas é tudo muito amplo, muito jogado, que é difícil filtrar isso e saber como aplicar. Então, eu moro fora do Brasil, então para mim ainda é um tabu maior, porque aqui
questões médicas são um pouco diferentes e tal. E eu tenho aprendido muitíssimo com as tuas informações, muito mesmo, ao ponto de já solicitar algumas coisas para o meu médico, baseada no que eu venho aprendendo contigo, que a gente tem que empurrar eles a fazer alguma coisa de alguma maneira, né? Então que seja da correta. E, assim, tem sido muito, muito esclarecedor. Então, obrigada. Obrigada de novo. Por tanto. Que bom, obrigada aí. A ideia é essa, né? Infelizmente, é um tabu. Quando eu comecei a sentir os sintomas, eu comecei a olhar para a maior parte das minhas amigas da mesma faixa de idade e comecei a perguntar para todo mundo. Falei, gente, vocês não sentem isso? Vocês não sentem aquilo? Mano, não é possível isso. Só eu tô sentindo isso? Não dá, né? Aí fui cutucando. Foi quando eu já tava formada, né? Tava no final da formação, aí eu falei, não, eu quero estudar sobre isso. E quando eu fui no médico e ele me deu a reposição hormonal, gente, eu fiquei 20 dias com 2 caixinhas de reposição lá do Natifa, que era um medicamento que eu tava para utilizar, dentro da bolsa. Eu não tinha coragem de tocar no medicamento e tirar da bolsa. Eu não tinha coragem. Até que numa semana eu tive, num único dia, 15 episódios de calor. 15, e eu estava atendendo no consultório. E eu passava vergonha, porque o paciente olhava pra mim e falava, você tá passando bem? Tô passando bem. O suor jorrava, né? Eu não consigo usar maquiagem, porque a maquiagem derrete. Só consigo usar maquiagem no inverno, no verão é impossível. E aí você começa a se sentir desconfortável, porque tá todo mundo ali plena, maravilhosa, e você tá que nem, né, uma desmilinguida. Aí o que eu falei? Não, eu vou estudar. E aí foi quando eu vi que a reposição hormonal, ela tem várias indicações, embora algumas mulheres não sejam indicados realmente, para as demais, tem muito médico que ainda não se aprofundou nos estudos. Então é importante, para quem vai no médico, e o médico fala que não é perigoso, gente, vai em 3, 4, 5 médicos. Não aceitem não como resposta, né? E se chegar no 4º, 5º não, ok, aí a gente entende. Mas não aceitem na primeira vez, né? É importante que a gente fale, que a gente se posicione, né? Que a gente coloque essa situação, porque não é legal, é doloroso demais, né? É uma dor profunda que a gente sente. Pelo menos eu sinto. Eu nunca tive muita questão do calor, Cris, o que é muito interessante, porque aí a gente tem alguns pontos que a gente ouve, né, quando se fala da menopausa, se fala dos calores. Eu tive umas ondas de calor quando eu tava com uns 46, mas aí depois desapareceu. Então eu tenho alguns sintomas que assim, me parecem muito claros hoje, mas assim, uma alteração de humor que é insuportável. Tem dia que eu não me suporto. Imagina os outros, né? Eu vou ficar solteira, porque o pobre do parceiro não aguenta. Tem dia que não pode olhar na cara que a gente já tá dando voadora. Então, e esse é um dos fatores que eu tenho certeza. É bem assim, né, Adriana? Tá? Mas é assim mesmo. Meu Deus, uma alteração, é um mau humor e do nada. E aí me dá de repente uma euforia, de repente uma felicidade, e aí de repente uma vontade de chorar. É um caos, né? É a russa isso. É um caos hormonal. A Elaine perguntou se a modulação hormonal é a mesma coisa que a reposição. Sim, eu só queria que vocês também tomassem cuidado, né? Porque eu sou sócia da ABESO, né? Que é a Associação Brasileira de Estudos da Obesidade. Então eu recebo as revistas deles e esse mês, né, tá falando da obesidade nas fases da vida, né? Obesidade nas fases da vida, desde a infância até o idoso, né? E hoje em dia a gente tem obeso em todas as fases, gente. E tá falando ali dessa parte da parte da menopausa e como a gente ganha peso e tal, mas eles estão levantando uma questão super importante sobre um risco de chips hormonais. Então, assim, quando eu falo médico de confiança, é que a gente tem que ter. Não é pra gente ir na primeira resposta também, tá, gente? Tem muita gente vendendo aí umas coisas caríssimas e que causam grande risco. Esses chips aí da beleza, né, que fazem a pele não derreter. Gente, vai tudo acontecer, não tem jeito. Como é que a gente melhora isso? Atividade física e comida direito.
Só essas duas coisas que vão melhorar profundamente a saúde da nossa pele em especial. Mas não caiam nesses contos, pelo amor de Deus, né? São coisas caras, esses chips se dissolvem no corpo. Tem muita gente que tá, sim, desenvolvendo câncer por conta da utilização desses chips. Então, essas informações que eu tô falando é com base nessa associação de que eu participo, né? Onde os estudos mais recentes estão sempre colocados ali. Então, tomem muito cuidado. Passem em 1, 2, 3, 4 médicos. Passem em especialistas, até de especialidades diferentes. Buscam endócrino, buscam um ginecologista. Então é importante a gente ter esse acesso, tá? É bem importante mesmo. Alguém mais tem alguma pergunta para fazer? Ou comentário? Pergunta não, eu quero compartilhar uma coisa. Várias dessas coisas que você falou, né, dos sintomas, eu tenho. Mas uma que melhorou bastante, assim, que eu percebi que é nitidamente, é em relação ao sono, porque eu não dormia sem medicação. Eu tinha que tomar, eu tomava 2 comprimidos à noite para conseguir ter uma noite tranquila de sono. Porque, por exemplo, assim, eu não durmo tarde, eu vou dormir cedo às vezes, né? Quando eu não tenho trabalho. Então, eu deito às vezes na minha cama 9h30, 10 horas e aquilo ficava. E tinha dias que eu passava a noite com o olho aberto. E aquilo gerava até, tipo assim, um grande desconforto e uma irritabilidade maior ainda, porque você tá cansada, você tá com sono, você quer dormir, e não né? consegue. Mas você não consegue, é terrível, né? Então hoje já com a alimentação, né? Com a alimentação saudável, com os exercícios, tudo, com as dicas que você passa, hoje eu já durmo sem medicação nenhuma. Eu posso estar num dia pleno de descanso, né? Digamos assim, que eu não trabalhei, não tive trabalho, mas à noite eu deito, eu durmo, eu consigo descansar tranquilamente. Ou também, se eu passei o dia inteiro trabalhando e vou dormir louco de tarde, mesmo assim, eu deito na minha cama e descanso. Antes não, a cabeça ficava assim, sabe? E outra coisa, o que tá me incomodando muito, assim, que me deixa assim, são os calorões. Menina, pensa num calorão absurdo. Eu digo que eu queria tanto sentir um frio, né? Porque aqui em Curitiba tem dia que tá fazendo um calor de rachar, daqui a pouco a temperatura cai. Enquanto estão lá, minha filha tá lá com a coberta, eu digo, eu não consigo, gente. Eu mal coloco o pé debaixo da coberta, tem que estar tirando. Que absurdo. Mas é assim mesmo, gente. Por isso é importante, Adri, buscar um apoio de um médico, tá? É difícil de encontrar muito, mas a gente encontra. Gente, a chamada vai terminar em 3 minutos. Eu espero bastante que vocês tenham gostado da aula, tá? Quem não me segue ainda no Instagram, eu estou lá no Instagram. Tento dar dicas aí o tempo inteiro, né? Para quem não é meu paciente e quiser saber como passar em atendimento, se acha que vale a pena, porque melhora bastante, tá, gente? Melhora muito mesmo o acompanhamento nutricional, ele faz diferença na vida. Eu também tenho um programa chamado Projeto Transformar, que ele tem tudo a ver com tudo isso aqui que a gente falou. Então, quem tiver interesse, se alguém tiver interesse, pode me chamar no direct que eu conto um pouquinho mais para vocês, ou no WhatsApp mesmo, que eu explico um pouquinho mais para vocês como funciona tanto o acompanhamento nutricional como o Projeto Transformar. Mas tem algumas pessoas aí que já participaram e elas sabem, perguntem aí lá no grupo. Eu vou abrir o grupo lá, vocês podem falar um pouquinho se o projeto é bom, tá? Porque aí ele é mais tempo falando a respeito desses temas, né, gente? E aqui eu fiz uma aula rápida na tentativa aí de esclarecer um pouquinho e trazer um pouco de conhecimento, que eu acho que conhecimento guardado não serve para nada. Então, eu estudo, conheço, estou dividindo aqui com vocês.